Nós temos hoje um convidado especial aqui, o pastor Diogo Dantas. Quem não conhece hoje vai se encantar, porque eu estou encantado com a amizade, com o coração, com a humildade, com a sabedoria, a unção que esse homem carrega. Mas só antes disso, não deixe de fazer parte dos nossos grupos de WhatsApp. Lá estão todos os recados. Por esse QR Code também você consegue acessar nossos links para baixar o aplicativo do Instagram, para nossa integração semana que vem de novos membros e todos os nossos recados. Não vou dar os recados aqui, eles estão sempre nas nossas redes sociais, grupos de WhatsApp e por meio dos nossos GC. Somos uma igreja que se reúne em pequenos grupos, grupos de conexão que se reúnem quinzenalmente. Com certeza lá no aplicativo de Dínamos vai achar um mais perto da sua casa, de jovem, de famílias, e nós queremos que você seja família conosco. Alguém pode dizer amém sobre isso? Vamos receber com um aplauso e com honra o pastor Diogo aqui nesse púlpito. Pastor Diogo, pastor lá em Salvador, e ele estava junto comigo ministrando na conferência Divinamente ontem, e tem alguns vídeos dele que viralizaram aí, porque o irmão é diferente, e o coração dele é encantador. Uma amizade que Deus me apresentou ontem, e nós queremos aprofundar esse vínculo. Estenda sua mão para cá, vamos orar pela vida dele. Paizinho, obrigado, Senhor, pelo teu filho, pelo teu servo, por aquele que vem em teu nome. Bendito é aquele que vem em teu nome. Que o Senhor possa continuar, Pai, derramando sobre ele graça, sobre a sua linda família, sobre o ministério que o Senhor o confiou e a influência que o Senhor tem dado a ele, que possa alcançar mais e mais pessoas. Nós como igreja estamos abertos para ouvir o que o Senhor tem a nos dizer através do teu servo, em nome de Jesus, amém. Bom dia, meus amados irmãos. Que bom estar aqui em família com vocês. Que honra maravilhosa que o Senhor Jesus me dá de me conectar com vocês. Eu sei que não é fácil chegar na sua igreja querendo ouvir o seu pastor, e o seu pastor apronta essa de surpresa. Eu sou pastor também, e sei que alguns irmãos têm um carinho especial assim pelo pastor da igreja, né? E vão querendo ouvir o pastor. E o pastor aprontou com vocês hoje. Mas eu creio que o nosso sumo pastor, que é o pastor do André, que é o pastor da Esther, que é o meu pastor, por misericórdia, ele falará com a sua vida também através de mim. Eu estou muito encantado assim. Encantado é um termo estranho, né, que fala de encantamento, né? Inclusive é o tema da minha pregação. Hoje eu vou falar contra o encantamento. Mas eu estou muito impactado assim, muito afeiçoado, né, pelo André e pela Esther, pelo que Deus faz na vida deles, né? Antes de ouvi-los ontem na conferência, a gente teve um tempo na mesa, e ali eu já recebi uma coisa diferente. Eles não precisavam nem falar. Quando eles falaram, só testificaram daquilo que nós vimos, nós percebemos, né? Então estou muito feliz com essa conexão, muito, muito mesmo. É uma honra. Eu sou de Salvador, Bahia, sou comedor de acarajé. Sou casado com Tainã, minha esposa linda, que estava com a gente, mas voltou para ficar com as crianças. E sirvo ao Senhor na Lírio Armação. Inclusive um abraço forte para nossa comunidade linda, que certamente depois vão assistir o vídeo, tudo. Eles são muito carinhosos. Meus amados, vamos à palavra de Deus. Eu quero convidar vocês para a gente abrir a Bíblia no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 10. Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 10. Vamos ler a parábola do bom samaritano. Que o Senhor, pelo seu Espírito,
por sua bondade imensa, nos conduza à verdade, para a glória dEle e para o nosso bem, em nome de Jesus. Amém. Lucas capítulo 10, versículo 25, diz assim: certa ocasião, um perito na lei, preste atenção, um perito na lei, levantou-se para pôr Jesus à prova. Alguém que tem conhecimento quer testar Jesus e lhe perguntou: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Olhe para mim, já vou começar a comentar aqui. Preste atenção. Um perito na lei faz uma pergunta para Jesus, não como quem quer aprender, mas como quem quer testar os conhecimentos do Senhor. Concorda comigo? Jesus estava hypado. Esse homem provavelmente tinha inveja e publicamente tentou expor Jesus. Tentou mostrar para as pessoas que Jesus provavelmente não sabia como ele sabia. Olha, que é isso que vai acontecer aqui, continua o texto. O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? O Senhor devolve a resposta para ele. O Senhor sabe quando você sabe que a pessoa te pergunta, não querendo resposta, mas querendo ela mesma dar a resposta? Ela quer te usar como tabela. É igual o Messi faz com os companheiros. Gente, eu tenho um ídolo na vida, é o Messi, me perdoe. É uma brincadeira, é uma brincadeira. O Messi, ele toca no companheiro, mas ele já fica aqui esperando de volta a bola para ele fazer o gol. Esse cara quer fazer a mesma coisa. Ele não quer que Jesus responda. Ele, na verdade, quer mostrar que ele sabe. O Senhor sente isso. E o Senhor dá o palco para o orgulhoso se exibir. O Senhor diz: você quer se exibir, Binho? Então vai lá. Mostra que você sabe. O que está na lei? Como você a lê? E aí ele vem rasgando. Ele respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, e de toda a sua alma, e de todas as suas forças, e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Juntou um texto de Deuteronômio 6, 5, chamar Israel, com Levítico 19, 18, combinou certinho o fundamento do mandamento, perfeito, entregou a essência da lei, mostrou que sabia. Aí Jesus disse Jesus: você respondeu corretamente. Poxa, campeão, você sabe mesmo, viu? Rapaz, você sabe, viu? Você respondeu corretamente, campeão. Só que o Senhor agora vai quebrar ele, gente. Olha o que o Senhor vai dizer agora, depois que ele falar, você respondeu corretamente. Olha o que o Senhor fala. Agora, faça isso e viverá. Você sabe. Agora faz. Você sabe. Agora você quer viver de verdade? Faz o que você sabe. Quando o Senhor falou, faça isso, olha o que acontece, o versículo 29. Mas ele querendo justificar-se. Por quê? Porque quando Jesus fala, faça o que você sabe, ele quer se justificar. Porque ele sabe, mas não faz. Ele não queria o jogo do fazer, ele queria o jogo do saber. Religiosidade, meritocracia, orgulho, legalismo não é sobre fazer, é sobre saber. Sobre se orgulhar de saber algo, mesmo que eu não faça de verdade. Faz. Aí ele, quando falou faz, ele se estremecendo. Mas peraí, é fazer? Não, isso aqui não é uma coisa para a gente discutir, não. Não é uma coisa para a gente saber. O Senhor falou faz. E aí ele, querendo justificar-se, quis trazer um estratagema filosófico, argumentativo, achando, agora eu vou quebrar, eu vou mostrar para ele por que eu não faço.
Por que eu digo que a essência da lei é amar o próximo como a mim mesmo, mas eu de fato não amo o meu próximo como a mim mesmo? Sabe por quê? Olha a pergunta dele. Ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Sabe por que eu não pratico, Jesus? Porque definir de fato quem é meu próximo é algo muito difícil. Então, quando a gente não tem esse conhecimento, eu acabo não fazendo. Aí o Jesus respondeu. Em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos dos assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Quando viu, ele teve um sentimento pelo caído, compaixão. E quando ele teve piedade dele, olha o que ele fez. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramou nelas vinho e óleo, depois colocou sobre o seu próprio animal, ou seja, ele deu o animal dele para o ferido, então provavelmente ele foi andando puxando o animal. Levou para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele, cuide. Hora nenhuma esse homem dá um sermão para o rapaz, nem para ninguém. O negócio dele é agir, é cuidar, é fazer. Cuide dele. Quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver. Aí o Senhor conclui perguntando ao perito na lei: qual desses 3 você acha que foi na prática, que foi o próximo do homem que caiu nas mãos do assaltante? Quem é o próximo? E observe que ele coloca aqui, gente, 3 pessoas diferentes. Ele coloca 2 judeus que são como ele, conhecedores da lei, um sacerdote e um levita. E coloca um samaritano propositalmente, porque o samaritano, dentre as coisas pelas quais eles eram desprezados, é que a teologia deles era ruim. E era ruim mesmo. Jesus disse em João 4:22 para a mulher samaritana no poço de Jacó: vocês adoram o que não conhecem, nós judeus adoramos o que conhecemos, ou seja, a nossa teologia é superior a de vocês. Então o Senhor fala: olha, passou 3 pessoas, 2 conheciam bastante da lei, tinham uma teologia melhor, mas não fizeram nada, porque o negócio deles não era fazer, era saber. Mas tinha um que é samaritano, significa sabe pouco. E quantas vezes a gente se orgulha, né, de ser uma igreja que sabe mais, de ter uma teologia melhor. E é bom ter uma teologia melhor. Tem doutrina que é mais saudável do que a outra. Mas se isso não vira prática, não vira vida. E às vezes quem sabe menos está praticando mais e vivendo mais o Evangelho de Deus e a graça de Deus. Ele perguntou: vamos lá, quem é de fato o próximo? É quem sabia ou quem fez? E aí o perito na lei agora tomou o checkmate de Jesus e falou assim: aquele que teve misericórdia dele. Ele não quis nem dar a ousadia de falar o samaritano, porque é muito preconceito no coração que eles tinham. Aquele que teve misericórdia dele. Olha como Jesus termina. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. A parábola do samaritano foi contada para Jesus nos mostrar que não adianta saber sem fazer. Mas eu não quero que você fique pensando em outras pessoas agora. Eu quero que você pense em você mesmo. Ah, é fulaninho que se gaba de que sabe e não faz nada. Não, esqueça fulano. Tira a trave do teu olho agora. Porque eu vou falar sobre uma coisa agora que está em todos nós. E
talvez eu seja o que mais luto com isso aqui entre todos. Se alguém lutar mais do que eu, Deus tem misericórdia de você. Tenho pena de você, porque só eu sei o quanto eu lutei com isso na minha vida, e o quanto isso me atrapalhou. Eu quero falar um pouquinho para você aqui do encanto da serpente. A serpente do Éden, ela se torna um símbolo de sabedoria no Antigo Oriente, na Grécia Antiga também. Tanto que hoje, tem algum médico aqui, medicina, na área da medicina, sabem que a serpente é um símbolo da medicina, porque é um símbolo do conhecimento. E a serpente, ela olhou para a humanidade, ela ofereceu conhecimento. E o texto diz em Gênesis 3:6 que quando Eva olhou para o fruto proibido, Eva foi tentada em 3 dimensões. Preste atenção, ela foi tentada em 3 dimensões. Na primeira dimensão diz que Eva olhou para o fruto e viu que o fruto parecia gostoso ao paladar. Sabe aquela coisa que você olha assim, dá água na boca? Você come com os olhos? Na segunda coisa, diz que Eva olhou e achou o fruto bonito, agradável mesmo ao olhar. Primeiro, apetitoso, bom de comer. Segundo, esteticamente bonito. Observe que agora a tentação está aprofundando na alma, porque primeiro é uma dimensão sensorial. Ele parece gostoso de morder, de sentir no paladar. Então ele fala assim, parecia a ela saboroso ao paladar, mas agora já é agradável ao olho, que é uma coisa mais profunda, é a estética. Sabe? A estética já é mais profundo, é um conceito mais aprofundado em nossa alma do que o paladar simplesmente. Mas vai para um terceiro nível ainda mais profundo na alma de Eva, porque diz assim, ela também desejou, porque parecia boa para dar discernimento. Então, na verdade, eu vou te falar uma coisa, o nível mais profundo da tentação em nossa alma não é o sensorial, não é o estético, mas é a sensação de que nós sabemos, de que nós temos um conhecimento que nos dá poder, que nos faz superior, que nos faz diferenciados. Isso é um nível profundo de tentação. E infelizmente esse encantamento entrou na humanidade. E todos nós somos em algum grau, espero que a gente esteja se libertando disso, mas nós fomos em algum momento viciados em saber. E ficamos querendo saber, coisas novas. E iludidos no saber, no prazer do saber, a gente esquece do praticar. Tiago 1, versículo 22, se não me engano, ele fala assim, ei, não sejam só ouvintes e não praticantes da palavra de Deus, enganando a vós mesmos. Porque essa é a maneira de se enganar. Eu vou lá, vou ouvir uma palavra. E o que na verdade você quer não é ser transformado, você quer aquele conhecimento, aquela palavra, aquela ideia que alimenta o seu coração. Porque a nossa alma é alimentada de informação. É por isso que você fica agoniado para olhar alguma coisa na rede social de noite. A gente não posso dormir sem dar uma olhada aqui. É por isso que quando está todo mundo falando sobre um assunto, você fica agoniado para saber, porque se você não sabe sobre o que todo mundo sabe, você se sente inferior. Às vezes é um conhecimento que não vai lhe agregar nada, mas dá uma agonia em você. Esses dias eu me vi, gente, pesquisando sobre uma mulher no Japão que virou cachorro, sei lá, que ela queria ser cachorro. Foi o homem, sei lá, o primeiro homem cachorro, um negócio assim. Que ele criou uma roupa de cachorro como nunca antes, e ele acha que ele é um cachorro, e ele vive assim o dia todo, passa o dia todo andando como cachorro. Eu vi uma noticiazinha assim, me pegou aquele negócio, tive que procurar. Gastei 20 minutos preciosos da minha vida tentando entender a mente do homem cachorro. Por quê? Porque eu queria saber. Eu quero saber. Lá em Atos 17, diz que Paulo está pregando em Atenas, e o pessoal se interessa pela pregação dele. Não porque a pregação fosse
boa, de fato, enfim, o texto não entra nesse mérito, se interessam com o seguinte argumento: vem cá, que novidade é essa aí? Aí o versículo 21 diz que todos os cidadãos de Atenas, todos de Atenas e os estrangeiros que moravam na cidade não cuidavam de outra coisa a não ser de saber e contar novidades. Mas o que você tem que entender é que Atenas é o centro cultural do mundo nesse tempo. A cultura dominante é a cultura grega. Roma reproduz a cultura grega, tanto que o Novo Testamento é escrito em grego, porque era a língua universal da época. Hoje a cultura dominante é anglo-americana. E como a gente é influenciado por essa cultura anglo-americana, né? A gente é americaninho, gente. Não... A gente é todo, né? Tem as palavras que a gente usa, eles usam, a gente começa a usar. Eles fazem, a gente começa a fazer. A gente é todo americanizado. Então a moda agora, sabe o quê? A galera agora acompanha a NFL. Eu falei até errado, não sei nem como é que pronuncia. Ô, tabaréu. Mas a galera agora acompanha futebol americano. Tudo que eles fazem, a gente quer copiar, a gente quer... Porque a cultura... Eles têm que entender que no tempo de Jesus, a cultura grega era a cultura dominante. Então esse pensamento grego de saber por saber, do prazer do saber, mesmo que não vire prática, mas só para saber, estava também entrando forte em Israel. Já estava em Israel desde sempre, mas a cultura grega fortaleceu esse pensamento. Como essa ideia de saber por saber, de ter um prazer numa novidade, também infelizmente entrou na igreja. Quer ver um reflexo disso? Quantas vezes um pastor abre um texto e você fala assim: ah, isso eu já sei. Agora a pergunta não é se você sabe o texto, não. A pergunta é: você pratica? Se você não pratica ainda, por que dá essa agoniazinha no seu coração quando a pregação já é sabida por você? Sabe por quê? Porque no fundo você não quer praticar, você quer saber algo novo. E essa cultura é tão forte entre nós que chega a constranger os pregadores. E nós também, por orgulho e vaidade, entramos nessa cultura. E começamos a pensar: ah, eu não vou pregar isso aqui não, porque isso aqui já é muito batido. Eu tenho que pregar algo novo. E muitas vezes não pregamos o Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho é a mesma coisa, é Jesus e Jesus crucificado. E Paulo disse aos Coríntios: quando eu estive entre vós, só preguei uma coisa: Jesus Cristo e Jesus Cristo crucificado. Porque como nós temos coração orgulhoso, nessa cultura do encanto do saber, a gente não quer pregar a mesma coisa, André. E eu fiz isso por muito tempo, André. Confesso com vergonha, mas alcançado pela graça de Deus. Eu comecei minha vida como pregador novinho, com 16 anos. Puro. Pela misericórdia do Senhor. Mas logo eu comecei a ser muito elogiado, muito convidado para ir para lá e para cá. Meu amigo... Infelizmente o orgulho entrou no meu coração, esse encanto. E quantas vezes eu ia pregar num congresso reunido com amigos tão orgulhosos como eu, e quando eu falava do meu sermão: você vai pregar isso no congresso? Não, rapaz, congresso você não pode pregar essas coisas básicas não, você tem que pregar novidade. E é nisso de pregar novidade que nascem muitas heresias. Porque a pessoa ela não quer mais pregar para edificar e para discipular a igreja. Ela quer pregar, na verdade, para se exaltar, mostrando: olha, o ineditismo da minha mensagem. Agora eu fico pensando: será que alguém aqui tem mais conteúdo do que o apóstolo Paulo? Sabe o que o apóstolo Paulo diz em Filipenses 3:1? Ele fala assim: meus irmãos, eu não me importo de escrever para vocês as mesmas coisas, porque é uma segurança para vocês. Falar a mesma coisa até que aquilo encarne em você, como a palavra encarnou em Jesus, é o melhor que eu posso fazer para você. Se eu ficar todo domingo pregando para a minha comunidade coisas diferentes, para eles não enjoarem, por mimadinhos não enjoarem da mensagem. Sabe o que eu estou fazendo? Eu estou alimentando o sistema da serpente. E outra coisa, eles nunca têm tempo, porque assim, para você praticar alguma coisa mesmo, você tem que enraizar naquilo. Isso leva um processo.
E quem ama de verdade não fica querendo apresentar novidade, ele quer apresentar o caminho. Que é progressivo. Jesus nunca falou assim: ide pelo mundo e façam palestras maravilhosas, encantem as pessoas com conhecimento. Não, ele falou em Mateus 28, vão pelo mundo e façam discípulos. Irmão, fazer um discípulo dá trabalho. Fazer um discípulo é pegar a pessoa e ensinar 10.000 vezes a mesma coisa, às vezes de forma diferente, sim, mas a mesma coisa, até que ele consiga fazer. Nós estamos tentando agora discipular o nosso filho mais novo a fazer xixi no pinico. Não adianta eu falar assim: olha, Judá, olha o nome dele, Judá, ó, Judá, hoje o tema é xixi no pinico, mas amanhã o tema, Judá, é lavar o carro. Não adianta, gente. Mas no encanto da serpente a gente faz isso, para não desagradar os enjoadinhos, porque já sabem aquilo. Não, todos os dias o tema é o mesmo lá, até ele conseguir praticar. Eu posso variar a forma, mas até que ele consiga viver aquilo, porque a prática é a vida. Faça isso e viverá. É a prática daquilo que fará meu filho viver em outro nível. Eu tenho que insistir nele no mesmo tema: xixi no penico, 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 xixi no penico. Certa vez um pastor estava pregando a mesma coisa, domingo após domingo, domingo após domingo, domingo após domingo, até que chegou um irmão, um enjoado, e falou: ô pastor, olha como eu sou americanizado. Ô pastor, change please. A gente não aguenta mais ouvir isso. Você vai parar quando, pastor? O pastor falou assim: quando vocês praticarem. Por que é que vocês estão mais preocupados com saber coisas novas do que com praticar aquilo que vocês já sabem? Porque na verdade vocês não estão querendo ter prazer na vida de Deus, estão querendo prazer no encanto da serpente, em saber. A glória é saber e não viver. Esse pregador é massa, ele fala coisas que eu nunca ouvi na minha vida. Talvez, legal, Deus deu uma graça, uma revelação, um dom a ele, mas assim, se você não praticar, não adianta nada ouvir ele. Você fica se iludindo. Todo domingo eu saio, rapaz, uma coisa diferente. E na sua vida, tem coisas diferentes todos os domingos? Você vive, na sua segunda, é diferente? Em Jeremias 9, 23, o Senhor fala para a gente não se gloriar de algumas coisas, de riqueza, de força, mas a primeira delas que ele fala é: não se glorie o sábio na sua sabedoria. Sabe qual é a glória de vocês? Me conhecer. E conhecer é iada, ter experiência verdadeira comigo. Me conhecer e saber, sabe o quê? Que eu sou o Senhor, que faço justiça, que faço misericórdia, sabe o que é? Quando você conseguir fazer, aí sim. Porque senão, o Senhor diz em Isaías 1, eu detesto o culto de vocês, porque vocês cultuam para me enrolar. Vocês levantam a mão para me enrolar. Eu detesto, para de me cultuar. Ele disse: vai libertar os cativos, vai cuidar dos órfãos, vai cuidar das viúvas, aí depois você volta. Não vem me tapear com o seu culto não, nem com sua oração. Meus amados, o que nós temos que fazer é pensar hoje: por que eu sei tanto? Por que eu não faço isso? O que está acontecendo comigo? E sabe qual é a resposta? Infelizmente, muitas vezes, depois que eu encontrei no meu coração, para muita coisa que eu sabia, mas não praticava, sabe o quê? Que na verdade eu sabia não para a glória de Deus, eu sabia para a minha própria glória. Já chegou o tempo de eu estar assim na Bíblia: André, não para ser edificado, mas para achar uma coisa diferente, que é que ninguém viu ainda. Isso não é para a glória de Deus. Esse é o prazer do saber, é a ilusão do saber por saber. Sabe qual é o principal sermão de Jesus na Bíblia? É o Sermão do Monte. Maravilhoso.
Quando ele termina lá em Mateus 7, as multidões estão maravilhadas, porque ele fala não como os mestres da lei, mas como quem tem verdadeira autoridade. Sabe o que é falar como quem tem verdadeira autoridade? É como quem encarna a mensagem. É diferente, aleluia. Gente, quando eu comecei cada vez mais viver o que eu prego, é diferente. Ontem, antes de André e Esther pregarem, a vida deles me impactou. É diferente. Interessante, né? Que aí, olha como isso aqui é ilustrativo para o que eu estou falando. Aí eles me contando um pouco sobre adoção e tal, aquilo me impactando, sabe? Aquilo me... meu Deus, que coisa profunda, que coisa tremenda. Eu sinceramente, não porque estou diante deles, Deus conhece o meu coração. Eu acho que eu vou falar isso pro resto da minha vida, até que eu veja isso, até que eu consiga viver isso, enfim. Estou em conflito, Jesus me apertou ontem. Eu sinceramente acho que esse ministério de adoção é uma das coisas mais tremendas que a igreja pode fazer no mundo. Só que engraçado, né? Aí eu pensei, né? Não, esse pessoal que vive isso tão profundamente deve saber os textos, né, bíblicos sobre... E eles têm um conhecimento bíblico profundo. André ontem encerrou a conferência, meu irmão, com a sabedoria, uma graça, um conhecimento. Esteve eu antes dele, meu amigo, que casal abençoado vocês têm para a glória de Deus. Sabem muito, mas curiosamente, olha que coisa, esse capítulo ilustrativo, curiosamente, as questões sobre adoção que eu falei com eles, que é uma questão de adoção no Império Romano, de onde Paulo tira o conceito de adoção da carta aos romanos, a questão dos melhores imperadores romanos serem adotados, eu achei que eles sabiam de cor. Falei assim como, sabe que ele olha para mim, ele olha assim para mim assim, eu sou meio gago, gente, às vezes gaguejo. Vou contar essa história um dia para vocês. Ó, já me escalei para vir de novo. Sentiu aí, André? A gente está juntos, negão, agora não me largo de jeito nenhum. Não me largo. Aí eu contando, né? Aí eles assim, ó. Legal. É assim a adoção no Império Romano, é? Eu não sabia, não. Amigo, aquilo me deu um constrangimento. Porque eu falei assim, meu Deus, eu estou aqui falando de um negócio que eu sei, mas nunca tive coragem de praticar. E está aqui. Os samaritanos que não sabem. Impactado com isso. Eu vou terminar. Não façam isso comigo, isso é muito tentador para mim. Vocês não têm ideia. Vocês não me conhecem. O principal sermão de Jesus é o Sermão do Monte. E o Sermão do Monte, gente, quando Jesus está terminando, porque assim, o final do sermão, a gente sabe, a gente que é pregador, né? A gente quer no final do sermão que termine, sabe, conectivo. A gente não quer quebrar o clima no final do sermão. A gente quer terminar o sermão em alta. Sabe como Jesus termina o principal sermão dele? Ele chega assim, ó, galera maravilhada com a doutrina. Nossa, que coisas maravilhosas, nossa, tipo, e assim, muito do que ele estava falando ali era para confrontar a religiosidade legalista dos fariseus, dos mestres da lei. E a galera empolgada, o povo, Jesus quebra eles, tal, e empolgado, tal, assim, sabe, no coração, que coisa linda. E aí no final ele falou assim, ei, mas tem um detalhe. Vocês que estão me ouvindo aqui, não adianta ficarem ouvindo sem praticar. Quem ouve as minhas palavras e não as pratica, é como quem constrói a sua vida, a sua casa, na areia. Até constrói, mas não tem fundamento, é só aparência. Tem muita vida cristã que é assim, é só prazer de ouvir, prazer de ir no culto, porque eu acho legal, porque eu aprendo alguma coisa, porque eu tenho um conhecimento novo, porque olha que novidade, olha que coisa interessante, olha que legal, olha como eu aprendi, é só aprender, é só inchar, é só conhecimento. É a mesma coisa que te faz ficar vendo um documentário de formiga na Discovery Channel. É o mesmo sentimento. Só que aqui um pouco mais místico, porque tem a ver com Deus, Deus é mais interessante do que formiga. Mas é o mesmo princípio ativo. Saber. Curiosidade.
É o que muita gente escraviza no Instagram, nas redes sociais, é saber, não ficar por fora, é entender o que está acontecendo, é saber, é entender, eu sei, olha que legal, eu conheço muito sobre Jesus, mas você pratica quanto, Binho? Nada. Então vai chegar uma hora que a vida vai ser, porque até então você está na vida ilusória, mas vai chegar a vida de verdade, e a vida de verdade tem chuva, tem rios, tem ventos, e eles vão dar contra a sua vida. E se você tiver nessa fé aparente, vai cair. Mas bem-aventurado é aquele que não só ouve a minha palavra, mas quando ouve, ele a pratica. Aleluia! Esse será como aquele que construiu a sua casa na rocha. E vão vir os ventos, vão vir a chuva, vai vir o rio, mas ele vai ficar firme, não pelo conhecimento, mas pela prática da palavra. Prática que te enraiza. Mas pastor, nós não somos salvos pelas obras, somos salvos pela graça. Lógico, não tenha dúvidas disso. Mas lembra do que Tiago ensina? Ele fala assim: me mostre essa sua fé sem obras, que com obra eu te mostro que a minha fé é verdadeira. Porque não é a obra que salva, mas uma fé genuína, ela gera obra. Porque quando eu sou verdadeiramente salvo, o meu coração quer transbordar dessa salvação, e eu quero viver esse amor. Gente, todo mundo aqui já deve ter passado por uma situação, espero que todo mundo não, estou superestimando, acho que muitos não, de alguém que dizia que te amava, mas que não agia com amor, né? Então é a mesma coisa da fé, né? Eu creio. Sim, cadê? Tiago fala, cadê? Me mostra. Mostra o fruto dela. Por exemplo, o texto clássico de salvação pela fé e não pelas obras é Efésios 2:8. E Paulo fala assim: pela graça vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, é um dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Mas aí vem o versículo 10: porque Ele nos preparou de antemão para que fizéssemos boas obras. O que Paulo está falando? A sua boa obra não te salva, mas uma vez que você é salvo pela graça, você entra no circuito das boas obras. Aleluia! Porque uma fé genuína se mostra em obra. Quem de fato vive no Espírito dá o fruto do Espírito. Não por sua força, mas pela força de Deus em você, pela graça de Deus em você. Paulo, quando fala dele mesmo em 1 Coríntios 15, 9 e 10, ele fala: olha, trabalhei mais do que todos os apóstolos, não eu, mas a graça de Deus em mim. Quem vive da graça trabalha. Eu ensino lá na igreja muito sobre a graça. E às vezes a pessoa pensa: pastor, esse ensino sobre a graça não vai fazer as pessoas ficarem preguiçosas? Não, meu amigo, porque quando a graça enche no seu coração, você tem um motor para trabalhar maior do que o mérito, maior do que a ambição. Você trabalha por gratidão, e não tem ninguém que entregue mais a sua vida do que quem ama e do que quem é grato. Mas eu encerro dizendo para você o que Jesus diz em João 13. Aliás, antes disso, só para não perder o costume, eu sempre faço isso. Vou acabar e falo outra coisa, para não perder o costume. Tem um cara que sabia muito e que se encantou nessa coisa de saber tudo. Conhecemos ele, se chama Salomão. Deus deu a ele muita sabedoria, muito conhecimento. Ele vai contando em Eclesiastes que ele chega uma hora da vida que ele quer conhecer tudo, que ele quer experimentar tudo, que ele quer saber tudo, que ele quer ver tudo, que ele quer investigar tudo. Sabe aquela curiosidade de saber tudo? Gente, e eu entendo, Sassá, não que eu seja ele, mas eu tenho esse negócio também dentro de mim. É uma luta. Você fala assim: Diogo, tem uma abelha que é a abelha que mais produz mel no mundo. Eu quero saber que abelha é essa. Infelizmente. Então assim, aquela coisa de querer entender, de querer saber o porquê. Então assim, isso eu acredito que Deus colocou em mim para a glória dele, amém, gente? Mas se cai na mão do diabo, te coloca num circo de vaidade, de inutilidade. E é por isso que Eclesiastes é o
A declaração é o poema, a inutilidade. Salomão fala: minha vida é uma vaidade, é um correr atrás do vento. Por quê? Porque é correr atrás da minha própria glória, e eu quis saber, conhecer. Aí quando ele termina Eclesiastes capítulo 12, olha o que ele fala para a gente. Olha o último conselho dessa carta de despedida de Salomão, um dos mais sábios de todos os tempos. Olha o que ele fala em Eclesiastes 12. Ele fala assim: cuidado meu filho, nada acrescente a eles. Não há limite para a produção de livros. Gente, eu sei o que ele está falando aqui. Quem tem essa tentação do saber não pode passar numa livraria, porque sempre compra alguma coisa. Quando eu vou no shopping hoje, eu já vou orando: Senhor, me segura, Jesus, me segura. Eu nem vou lá, Senhor, eu nem vou lá. Aí de repente a livraria me chama assim: ó, Diogo, passe aqui, venha conhecer uma novidade, venha ver o best-seller do momento. Aí eu falo: Senhor, eu vou dar só uma olhadinha, Jesus, vou dar só uma olhadinha. Minha esposa fala assim: ó, vai comprar livro? E não, vou só olhar. Aí eu chego lá, pego uma assim, falo assim: amor, isso aqui parece interessante. Ela fala assim: como os 500 que você nem leu, que está lá em casa. É a sensação de que eu estou crescendo, porque eu sei, porque eu aprendi, porque eu tenho acesso à informação. Aí olha o que Salomão fala: ó, não há limites para produzir livros. Por que não há limite para produzir livros? Porque essa fome de saber do homem é insaciável. Aí ele encerra dizendo assim: ó, agora, de tudo que já se ouviu, de que tem se ouvido, esta é a conclusão. Preste atenção. A conclusão de tudo. Sabe assim, você está atrás de um monte de conhecimento? Eu vou lhe dar o resumo de todo o conhecimento que eu adquiri. Vou lhe dar o resumo de todo o conhecimento que eu adquiri. Algumas pessoas falando isso cobram 50 mil reais para você ouvir. Mas Salomão está nos dando aqui pela graça. Vou lhe dar o resumo de tudo o que eu sei. Sabe qual é o resumo? Versículo 13 de Eclesiastes 2:12. Tema a Deus e obedeça, pratique os seus mandamentos. O resumo não é sobre saber. O resumo é fazer. Fazer o que você já sabe. Fazer o que você já teve de revelação. É aí que a sua vida começa a crescer. Faça e viverás. E eu encerro com as palavras do nosso Senhor e Mestre maravilhoso. Lá em João capítulo 13, versículo 17. Ele diz assim: agora vocês sabem estas coisas. Olha, agora vocês sabem estas coisas, vírgula, felizes serão se praticarem. A felicidade não chega no saber, chega no fazer. Agora vocês sabem, mas felizes serão se praticarem. Eu te convido a ficar em pé comigo em nome de Jesus. Felizes serão se praticarem. Às vezes acontece com a gente, né, pastor? Eu tenho tentado me livrar disso, vigiando, mas assim, você vai abrir um texto conhecido, você fala assim, ó, você pede perdão. Oi, irmãos, eu quero abrir um texto aqui, um texto conhecido, viu? Os irmãos vão perdoando aí, né? Olha como a cultura do encanto da serpente entrou na igreja. A gente pede perdão às vezes por falar de um texto conhecido. Irmãos já devem ter ouvido muitas mensagens sobre isso, né? E daí? O que importa não é o quanto eles sabem, é o quanto eles praticam. É por isso que a gente às vezes fica de dieta em dieta, sabe por quê? Porque você não quer praticar, você quer saber uma dieta nova. E você acha que quando você souber, quando você encontrar a dieta, aí você vai emagrecer pelo conhecimento. Vai entrar informação assim, ó. Gengibre emagrece. Você aprendeu?
Não vai não, Binho. Qualquer uma delas você vai ter que praticar. Mas fica se buscando, e aí infelizmente sempre tem falsos pregadores que prometem isso. Venha me ouvir, venha aqui que eu vou lhe dar uma palavra, uma chave. Eu vou lhe dar uma palavra que pronto, resolve toda a sua vida. O que resolve a nossa vida? Meu irmão, vou lhe falar uma coisa aqui do fundo do meu coração para a gente orar. Sabe um dos maiores arrependimentos da minha vida? É que desde muito novo, eu cresci na igreja, desde os meus 3 anos. Fui encontrado mesmo por Cristo com 15 para 16. Mas desde muito novo, eu ouvi a verdade. Se eu tivesse praticado aquilo que eu tinha ouvido. Quantas dores, quantos sofrimentos, quantas angústias, quantos pecados, que é o pior, eu teria evitado. Mas não, eu já tinha em mim, e depois mesmo em Cristo, deixei isso entrar em meu coração, essa coisa do, não, gente, já teve pregador de pregar, e eu ficava assim, ó. Não acredito, isso aí que ele vai falar. Por quê? Porque não era sobre aprender e viver, era sobre saber. Muitas vezes. Meu irmão, sabe, ontem o que eu ouvi do pastor de vocês, meu Deus, quem praticar aquilo, André, vive. Eu tenho certeza que vocês estão aqui ouvindo o Evangelho. Meu irmão, pratica. Não confiando em você, mas só que, pastor, o Evangelho na nossa própria força é impraticável, e por isso que ele é maravilhoso. Porque ele só pode ser colocado em prática numa dependência de Deus. Quando nós nos rendemos e dizemos, eu não consigo, tentei a noite toda, mas sob a tua palavra eu lançarei a rede. Quando eu vejo Jesus andando sobre as águas, eu digo, eu por mim mesmo não vou andar como ele, porque eu não consigo, mas se ele me chamar, eu vou começar a tentar, olhando para ele. Aí eu digo, Senhor, és tu mesmo? Então manda eu ir. Porque ele não vai sozinho, porque ele sabe que para fazer isso precisa da palavra do Senhor. E o Senhor diz, venha. Ele diz, agora eu vou. Isso é o Evangelho. É viver uma dimensão sobrenatural, não na nossa carne, mas pela fé. E quando você acredita que a palavra de Deus não é apenas ilustração, palestrinha. A palavra de Deus não é palestrinha. João 6,63. As minhas palavras são espírito e vida. Quando eu entendo que aquilo é para ser praticado e me entrego para a prática, aí, meu irmão, faça isso e viverás. Pai amado, Paizinho, nós queremos te pedir perdão, porque muitas vezes nós estamos vivendo não desejando caminhar de verdade contigo, mas exaltar nosso próprio ego com sabedoria e com conhecimento. Queremos saber por saber, saber para aliviar nossa consciência, saber para ter o prazer do saber, saber para nos exaltar, saber por curiosidade, saber por religiosidade. Mas, Senhor, nos livra desse encanto da serpente. Oh, Senhor, que a Tua palavra encarne em nós, como encarnou no Senhor Jesus. Não queremos apenas saber, como o sacerdote e o levita, que sabiam, mas não faziam. Senhor, se for para escolher, nós queremos ser os samaritanos, que sabem menos, mas o coração bate alinhado ao Teu, e fazem a Tua vontade. Pai, nós queremos o Teu conhecimento, mas o Teu conhecimento não é só filosofia, o Teu conhecimento é vida em nosso coração. Oh Senhor, eu sabia sobre adoção, mas eu nunca nem imaginei ter coragem de.
Como foi bom, Senhor, ouvir teus servos mostrarem que não é só sobre saber, é sobre viver, Senhor. Oh meu Deus, nos enche com teu Espírito, nos enche com a tua verdade, nos enche com a tua vida, Senhor. Nós queremos saber e viver a tua vontade. Nós queremos transformar a nossa mente, não para saber coisas novas, mas para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Queremos experimentar, provar, aleluia, provar em nossas famílias, em nossos casamentos, em nossa vida, no nosso dia a dia, provar, aleluia, a vontade, provar a vontade do Senhor. Provar a vontade. Todo marido aqui sabe que devemos amar a esposa como Cristo amou a igreja, que fez o que? Que entregou a vida por ela. Mas quando elas pedem algo para nós temos preguiça de fazer. A gente tem preguiça de servir a esposa no básico, de ajudar a arrumar a casa, de lavar um prato. Quanto mais entregar a vida. Mas sabe por quê? Porque a gente quer saber. Mas hoje, em nome de Jesus, sabe, todo o conhecimento que a gente já tem que vir em vida em nossas vidas. E quando a nossa esposa nos pedir alguma coisa, eu vou pensar, meu amigo, por essa mulher eu tenho que mais do que lavar prato, eu tenho que entregar a minha vida. Eu vou fazer. Não vou ficar dando palestrinha para ela, não. Eu vou servir. Eu vou mostrar com as minhas obras a fé genuína que me alcançou. A minha vida vai ser uma expressão da glória da... Quem acredita nisso? Que a sua vida vai ser uma expressão, uma revelação da palavra de Deus. Aleluia! A sua vida, as suas obras, as suas práticas. Você vai ser a Bíblia que o mundo vai ler. Eles vão olhar para você e dizer, nossa, isso é verdade mesmo? Eu achei que isso era colocado ali só para decorar. Não, meu filho, isso é verdade mesmo, isso existe. Sabe por que existe? Porque Cristo encarnou a palavra e Ele traz a palavra para ser encarnada em nós. E você vai ser a revelação de Deus para o mundo. Amém? Deus abençoe muito vocês, uma gratidão grande estar aqui com vocês, uma honra imensa. Deus abençoe pastor André, pastor Esther, em nome de Jesus. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim,